Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para este momento, esse encontro acerca aí dos conhecimentos gerais da história e geografia de Jequié, Bahia. Eu sou a professora Raíssa Amaral e sempre que tem alguma seleção, algum concurso regional, eu gosto de trabalhar as especificidades, porque normalmente a gente não encontra material disponível. Então, pensando nisso, eu fiz essa aula especialmente para que você aí consiga lembrar de alguma informação que porventura seja cobrada e que seja bem importante na sua prova, tá bom? Pensando então um pouco na questão cronológica, né, e no que pede o item História e Geografia lá do Conhecimentos Gerais, eu vou falar um pouquinho da história e depois da geografia. Aqui eu estou focando nos pontos que podem ser cobrados, tá? Não trouxe ideia de linha do tempo, nem historicidade, apenas a contextualização. Bom, crescente a importância de Jequié como centro de comércio regional. Então, na verdade, ela começou como um distrito que sempre teve essa ideia de produção de serviços e transporte de cargas e mercadorias. E aí, por ser uma região estratégica, ela começou, então, a ter um comércio local e depois passou a ter um comércio regional, abarcando aí várias regiões circunvizinhas, né? Já que ela foi firmada através do curso do Rio de Contas, onde desciam embarcações que transportavam principalmente produtos de subsistência, como hortaliças, frutas, granjeiros e outros, né? Além disso, nessa região de Jequié, começou a se fortalecer um comércio também através de mascates, né, de vendedores ambulantes que iam de porta em porta vendendo seus produtos. Outros produtos mais artesanais, como toalhas, rendas, tecidos e outros objetos que se faziam necessários trazidos aí de outras cidades maiores. Então, assim, começou a história distrital de Jequié. Lá ainda no século XIX, final do século XIX, onde esse fortalecimento ele ficou mais expansivo enquanto comércio, os tropeiros chegavam a Jequié carregando os produtos no lombo de burro e havia ali um ponto de revenda principal dessas mercadorias, que hoje é a atual Praça Luiz Viana. Essa praça, ela carrega um nome em homenagem a um governador da Bahia, que foi quem emancipou a cidade de Jequié em 1897. Essa data, ela é muito importante, ela pode ser cobrada, né? Então aí, final do século XIX, foi quando houve a emancipação de Jequié, que até então era distrito de Maracás. A gente vai ver isso mais adiante. Bom, uma curiosidade e importante que eu percebi estudando sobre a história de Jequié é que houve um decreto, alguns anos depois da sua emancipação, em 1911, início do século XX, que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o senhor Aurélio Rodrigues Viana, mudou a capital do estado de Salvador para Jequié. Só que isso gerou uma grande repercussão negativa e ocasionou uma reação imediata do governo federal, que não queria essa mudança, né? Bombardeando Salvador, forçando a renúncia do governador, muito aí questões políticas envolvidas, e acabou que esse fato, esse acontecimento não se constituiu, né? Mas tem essa marca aí na história que Jequié foi pensada a ser a capital do estado. Tamanha era a sua importância comercial, que foi já dita aí anteriormente. Bom, nessa mesma época, em 1914, a cidade foi apelidada de Chicago Baiana. Hoje já caiu no esquecimento devido ao tempo, né? Mas foi assim apelidada após uma grande enchente que aconteceu, porque a cidade era muito próxima ao curso do rio, na parte mais baixa, e teve uma chuva que devastou toda a cidade, né? Exigiu uma grande reconstrução da parte urbana, fazendo referência a Chicago, que teve que se reconstruir a partir do grande incêndio que ocorreu em 1871. Então, a cidade teve que recomeçar do zero. Então, por muitos anos, no século XX, ela foi lembrada como a Chicago baiana.
Se você está curtindo, se você está gostando desse conteúdo, então aí inscreva-se no canal. O objetivo é que você realmente popularize esse conhecimento, que a gente consiga levar isso para mais pessoas que estejam estudando, que estejam se preparando para concursos ou a nível de conhecimento regional, né? As especificidades que às vezes a gente não encontra tão disponível em outros locais. E também você vai ver que eu estou preparando, aliás, eu preparei um material PDF que tem toda a parte de conhecimentos gerais. E nesse link aí, no perfil do meu canal, vai estar disponível para compra, tá? Super acessível. Vamos lá, então, falar um pouquinho da geografia de Jequié, tá? Quanto à geografia física, Jequié, então, é um município brasileiro situado no interior e sudoeste do estado da Bahia. Encontra-se, em média, a 365 quilômetros da capital Salvador e está localizada num bioma, né, que a gente chama de zona de transição. Então, está entre o bioma Caatinga e a zona da mata, diga-se aqui, início da Mata Atlântica. Aliás, fim da Mata Atlântica, né, que começa no litoral. Com a população estimada para 2025, com mais ou menos aí 169 mil habitantes, segundo o IBGE. Tá? Então, ela fica no alto sudoeste da Bahia. A palavra que nomeia a cidade, Jequié, ela tem uma origem étnica indígena tupi e significa cesto afunilado, como colocado aí na imagem, que é o cesto para pesca, tá? Cesto para grande quantidade de pesca, utilizado em referência aos indígenas mogoiós, que usavam para pescar no Rio de Contas. Há também alguns boatos que este nome faz referência à onça, em alusão a uma expressiva quantidade desses animais que eram, então, encontrados na região da Zona da Mata. O fato é que eu coloquei essas duas curiosidades, que pode ser que eu venha a cobrar qual a origem da palavra Jequié, e é importante você entender que é de origem indígena. Ainda com relação à geografia e aos municípios limítrofes, isso é muito importante, Jequié encontra-se aí a 215 metros de altitude em relação ao nível do mar, possui o clima semiárido, que é uma cidade conhecida como a cidade de Sol, né, porque ela tem esse clima com temperaturas altas, quente, e possui em seus limites alguns municípios, sendo esses mencionados: Ipiaú, Aiquara, Apuarema, Boa Nova, Itagi, Jaguacara, Gitaúna, Lafayette Coutinho, Manuel Vitorino e Maracás. Tá? Então, é importante que você realmente tente memorizar, porque normalmente para concursos públicos isso é bastante cobrado, e aí essa questão acaba privilegiando quem é da região, né? Mas é bom, interessante fazer um esforço para pelo menos lembrar os municípios que são limítrofes, que são pertencentes aí ao corte da BR que a gente tem acesso à cidade. Quem vai da região, quem passa por Jequié, sabe que ela é uma cidade que é cortada pela BR-116, uma BR bastante importante no cenário nacional. E existem algumas outras cidades que também, Boa Nova, mas é Boa Nova, tá, gente? E também é cortada por essa BR, como, por exemplo, Jaguacara, né, Manuel Vitorino, Maracás, que fica à esquerda. Então, é bom fazer uma referência e ver pelo menos os municípios que estão mais próximos de onde está passando a BR, para que você compreenda e memorize na hora da questão. Bom, o relevo de Jequié é marcado por áreas de planaltos, ou seja, plano alto, e depressões. Então, é um plano mais alto, né? Não tem tantas montanhas. No entanto, ainda há a presença de serras e formações rochosas consideráveis, determinando uma paisagem irregular típica do interior baiano. Jequié é literalmente, como eu acabei de falar, cortada pelas rodovias federais, BR-116, que faz uma ligação longitudinal de norte a sul do país, com extensão de uns 60 quilômetros, dentro da cidade, não só na área urbana, e considerando todo o entorno da cidade. Região, no caso, zona rural também.
e a BR-330, que liga a Chapada Diamantina e a Zona Cacaueira. Então, existe uns 60 quilômetros aí de corte por essas duas BRs, que corta tanto a região longitudinal quanto a região transversal da Bahia, tá? Seus nascituros, ou seja, as pessoas que nascem em Jequié, são chamados de jequiéense. A maioria se considera parda, segundo o IBGE, e a cidade possui um IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, abaixo da média nacional, calculando em 0,065, indicando desafios em educação e renda, principalmente. Atualmente, o Jequié é reconhecido como polo regional de saúde, centro educacional, referência comercial e de serviços no sudoeste baiano. Polo regional de saúde. Nos outros itens relacionados aos conhecimentos gerais, eu coloco bastante essa questão de ser conhecida como um polo regional de saúde. Inclusive, existe um ponto que fala sobre essa questão das importâncias dos indicadores de saúde para a região da Bahia, né, que Jequié tem uma expressiva relevância dentro das estatísticas, e ela tem um hospital, que é o Hospital Prado Valadares, que é bem importante na região. Enfim, no material tem tudo isso, descrevendo tudo isso. Essa posição estratégica explica a presença de equipamentos públicos de grande porte e sua relevância nas políticas estaduais. Ponto de prova aqui, se tratando deste item, História e Geografia de Jequié. O ano de emancipação precisa ser decorado, final do século XIX, 1897, mais precisamente. A origem indígena do nome, Tupi, né? E indígenas mongóis, da etnia mongóis, e a importância histórica ligada ao Rio de Contas, porque Jequié foi formada a partir do curso do rio, certo? Aqui a gente está, então, o material PDF que eu acabei de comentar com vocês, é um estudo dirigido, que tem todos os pontos dos conhecimentos gerais, uma contextualização acerca desses pontos e uma lista com 35 questões para você responder e treinar para fazer essa prova de domingo. Ok? É isso, muito obrigada. Espero que você consiga aí ter êxito e uma boa aprovação na sua prova. Até mais!